Temos aqui o Lauro Bueno, CEO da Unitria. Temos também o Luiz Otávio, diretor financeiro Guarnieri, Calil Bahamas, e o anfitrião, que será o Robert Bacejo, que é diretor financeiro do Grupo Nexus. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Começo passando a palavra para o Robert e peço aos demais também convidados nossos que falem um pouquinho na introdução desse nosso painel sobre o que a gente vai poder acompanhar hoje. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Para mim é um privilégio poder estar aqui e já agradecendo a participação de todos, né? Eu sou o Robert Bacejo, eu sou o diretor financeiro do Grupo Nexus e a gente vai falar hoje do que aconteceu, do que está acontecendo e o que a gente projeta para o futuro em relação aos efeitos que a pandemia traz e trouxe aos negócios e seus reflexos para o futuro. Lauro, por favor. Perfeito, boa tarde a todos. Eu sou o Lauro Bueno, CEO da Unitria. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa do evento do Nexperience e também gostaria de agradecer agora ao Grupo Nexus, né? Em especial ao Edson Silva, a Viviane também, pelo convite. É uma satisfação poder dividir aqui o palco com vocês. E a minha ideia é dar uma contribuição a respeito das principais transformações que vêm acontecendo no setor de varejo de autosserviço alimentar, né? O que aconteceu nesses meses de pandemia, quais são as perspectivas também a partir daqui, do ponto de vista desse tipo de negócio. Então a ideia é poder trocar algumas informações e experiências aqui com os meus colegas aqui de palco. Seja bem-vindo, Luiz Otávio. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, parabéns aí pela iniciativa. Acho que a gente pode fazer um bate-papo aqui bastante interessante. O Robert é meu colega aí, diretor financeiro do grupo, e o Lauro da consultoria de varejo alimentar, especificamente o nosso ramo de negócio, né? Somos um varejo mais puro, como a gente gosta de falar por aqui. Espero poder contribuir com alguns insights aí para quem está nos assistindo, né? Algumas possibilidades práticas que a gente pode fazer no dia a dia, algumas coisas que nós fizemos aqui, enfim, o dia a dia do segmento financeiro dentro do varejo alimentar. Essa é a ideia. Senhores, a pandemia do novo coronavírus impôs vários desafios às empresas, aos empresários, também aos empreendedores brasileiros. Na opinião de vocês, quais serão as lições levadas no pós-pandemia, quando tudo isso acabar? Esperamos que em breve. O que fica e o que vocês gostariam de levantar aqui para a nossa discussão? Vou pedir, pela ordem de apresentação também, que o Robert faça a primeira introdução sobre esse tema. Bom, Pablo, obrigado aí de novo pela pergunta. Nós temos muitos aprendizados, né, que passam por vários setores da empresa, interna e externamente, né. O primeiro aprendizado e o primeiro desafio, em que pese sermos uma empresa de tecnologia, foi migrarmos 100% de praticamente 300 colaboradores em 24 horas para home office. Então, isso foi quase que um exercício de guerra, mas o expertise e o know-how da equipe de infra permitiu que a gente fizesse esse movimento e que em momento algum repercutisse na qualidade do serviço. E ficamos 6 meses com 100% em home office e hoje 80% ainda está em home office. Isso nos traz, em que pese sermos uma empresa de tecnologia, a presença no escritório sempre foi a normal do nosso negócio. E claramente fica agora essa experiência positiva de que é possível o home office, por consequência, uma série de processos novos foram adaptados ou foram incluídos, a eliminação de 100% de papel, e, consequentemente, o home office. Nós estamos agora num piloto,
para algumas áreas da empresa, onde a gente terá a possibilidade do home office. Isso também joga para uma segunda situação, que por sermos tecnologia, e a tecnologia estará cada vez mais nas nossas vidas e nos nossos negócios, a demanda por profissionais da área é muito grande. E o local, a micro-região de Florianópolis, já não consegue mais suprir. Então, a gente começou agora a buscar profissionais fora de Florianópolis para atuar em home office. Isso nos abre, ao mesmo tempo, uma oportunidade de buscar profissionais, mas também abre a possibilidade de os bons profissionais que estão conosco serem demandados pela concorrência. Tanto que nós já tivemos, ao longo da pandemia, alguns colaboradores que agora estão morando em Florianópolis, mas prestando serviço para empresas da Europa, dos Estados Unidos e de outros estados. Então, a experiência que fica teremos home office, sim. Essa é uma tendência que veio para ficar. Teremos modelos 100% híbrido, isso está em discussão ainda. E o dia a dia vai mostrar qual que funciona, em que cenários que funcionam. Mas no nosso cenário a gente prevê efetivamente que essa demanda adicional, essa aceleração de processos de muita tecnologia no dia a dia, que já estava em andamento, a pandemia não provocou isso, ela acelerou um processo que já estava acontecendo, fará com que recursos humanos na área de tecnologia venha a ser um ponto ainda mais importante. Abre possibilidade, mas também abre algumas ameaças em relação a bons profissionais que podem ser demandados pela concorrência, porque hoje existem no Brasil 400 mil posições em aberto na área de TI. Então, porque as instituições de ensino não conseguem formar profissionais na quantidade necessária do mercado. Um segundo impacto foi a questão financeira. A gente tem 4 mil clientes, todos pessoa jurídica, e o primeiro movimento nosso foi segmentar nossos clientes e entender quais segmentos seriam mais impactados pela pandemia. E fizemos um movimento proativo no sentido de conceder descontos, suspensão de faturamento, redução de valores, postergamento de pagamentos, para que a gente, sabendo que isso um movimento, aliás, um acontecimento inesperado e que afetou todo mundo de maneira muito repentina, a nossa intenção é preservar a nossa cadeia de valor. Então, a gente participou do movimento Não Demita, tanto que a gente aumentou nosso quadro em 10% ao longo da pandemia, e também fomos fomentadores de um movimento que chamava Pague o Seu Fornecedor, porque a gente precisa manter a roda girando. E um terceiro movimento foi a questão da gestão comercial. Toda a nossa equipe comercial, a venda era presencial. E aí você tinha deslocamento, viagens, e estamos, desde março, atuando 100% no online. Então, essa mudança, que para nós ela veio para ficar, é possível você vender tecnologia, serviços, de forma online. Então, isso muda. Você tem, consequentemente, um impacto no fluxo de recursos, que você não tem despesas com viagens, você não tem despesa com deslocamento, com hospedagem, e também muito mais tempo, porque num Brasil onde a infraestrutura não é adequada, você tem muito tempo que você perdia em deslocamento, então a produtividade aumentou muito. Mas a gente não percebe isso como uma redução de custo, porque o custo que não será alocado, os recursos que não serão alocados na venda aos clientes, terá que ser deslocado, por exemplo, para uma comunicação virtual mais eficiente, um site que consiga transmitir o que a gente presta de serviço, porque o nosso potencial cliente terá na internet o primeiro filtro. Eu preciso consumir tal serviço. O primeiro movimento que ele fará será na internet, para ver quem possivelmente presta o serviço. Então, a gente percebe que terá todo esse movimento no nosso negócio em relação ao que a pandemia provocou e o que pode provocar. Seria uma primeira visão rápida do que a gente percebe nesse momento. Luiz, Otávio, Lauro, vocês gostariam de complementar?
penso que as colocações do Robert são bastante bacanas e todo mundo está fazendo um pouco disso. Tem umas discordâncias que eu até comentei com o Lauro ontem no artigo dele. Isso vai ter uma variabilidade de segmento para segmento, né? O segmento de supermercado de varejo, principalmente nas cidades do interior de Minas, interior do Nordeste, cidades menores, serão diferentes das cidades grandes, como São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Rio, Porto Alegre, porque essas cidades demandam um delivery maior, um e-commerce maior, e isso no interior, no que diz respeito à parte de alimentos, eu acho que a gente ainda vai ter um tempo maior de adaptação, né? Nos escritórios, a gente faz um misto de home office aqui, mais pouco, né? Não é uma realidade ainda de todo mundo, mas a gente está se adaptando aí com os parceiros, principalmente no atendimento que não tem, né? Não tem mais atendimento presencial desde o início da pandemia, tudo por telefone, por videoconferência, enfim. Tem uma adaptação que será feita aí, mas eu acho que ela vai depender muito de setor para setor. O setor de tecnologia, ele consegue ficar até 100% em home, mas o setor alimentar ainda não. Ele é muito presencial. Daqui a pouco eu vou passar rapidamente os números do Bahamas para que os nossos ouvintes possam ter uma noção do que é uma empresa de varejo alimentar e seus grandes números. Perfeito. Eu concordo em diversos aspectos aí, principalmente com o Luiz, né, e concordo com o Robert também, quando ele se refere ali à aceleração, né? Eu, do ponto de vista de varejo alimentar, eu trabalho em especial aí com os varejos de médio e pequeno porte em diversas regiões aí do país. O que eu percebi aí ao longo desses meses? Um grande senso de urgência e adaptação, até porque nós tivemos aí num primeiro momento um impacto muito positivo nas vendas e as empresas não estavam totalmente preparadas para certas mudanças, né? E essas mudanças, elas estão relacionadas a diversas áreas, né? Sejam relacionadas ao hábito de consumo, sejam relacionadas às demandas de produtos, né? Nós tivemos diversas ondas aí, né? Onda de estocagem, onda de desejo, onda de substituição, e automaticamente, quando a influência ela é diretamente em demanda, isso impacta, né, no departamento de compras, na relação varejo-fornecedor, impacta no controle de estoque, impacta no fluxo de caixa também, impacta em ruptura. Quando a gente fala disso também, não tem como não entrar no quesito sortimento, precificação, posicionamento, mas entrando no mérito aí da discussão, né, que os dois já colocaram. Quando nós falamos de pessoas, né, o varejo alimentar, principalmente porque ele é considerado um segmento essencial, um setor que não parou. Então, a equipe, né, principalmente de operação, de chão de loja, a equipe de frente de loja, ela continuou no seu fluxo normal. E a equipe de back office, por mais que, né, por um bom tempo aí não está tendo contato com fornecedor, com terceiros, com externos, mas a rotina, no geral, ela continua, né? Então, eu vejo que realmente isso varia de setor para setor. Claro que a tecnologia, ela tem um impacto muito grande, ela está trazendo uma aproximação, ela está fazendo com que o varejo repense muito a sua forma de atuação. E aí eu gostaria também de estender um pouco para o meu negócio, porque nós somos uma empresa de consultoria especializada em varejo. Então, hoje sim, a gente consegue operar no modelo híbrido, né? Aquilo que muitas vezes não era bem aceito, bem visto pelo varejo, hoje realmente a gente está conseguindo operar nesse modelo aí, mesclando, né, parte presencial, parte online, e temos conseguido elevar bastante a produtividade. E é algo que no varejo, no geral, nós estamos trabalhando para amadurecer, né, esses aspectos também. Só para voltar na questão do Luiz Otávio, eu não acredito que teremos 100% home office, já estamos hoje com 20% em company. E ficamos 100% porque o lockdown nos exigiu isso.
Só que tivemos a capacidade de fazê-lo porque somos uma empresa de tecnologia. No seu caso, supermercado, mesmo em lockdown, o supermercado nunca fechou e você precisa de toda a equipe dentro da loja, né? Então, a gente também não tem essa visão de que o home office é 100% e para todos os negócios. A gente imagina na Nexera que teremos um percentual de home office que será muito menor do que o presencial. Estivemos 100% por uma questão excepcional, mas o normal não será nesse caminho. E com certeza os segmentos diferentes demandam soluções diferentes, né? Sim. Um aspecto que eu acho muito interessante, até desculpe, já me atravessei aí, Pablo. Eu acredito que talvez todos aí vamos ter opinião semelhantes aí, vamos compartilhar. Quando a gente fala da cadeia como um todo ali, né, do ecossistema, da relação fornecedor-varejo, né, prestador de serviços, essa relação de compra, de abastecimento, precificação, ruptura, essa questão do atendimento, que o velho modelo ali convencional do atendimento presencial, hoje ele está dando espaço para atendimento online. Então eu vejo que essa relação varejo porta fora, né, tanto com o fornecedor quanto com o consumidor, né? Claro que essa representação do multicanal ali, principalmente do e-commerce, o delivery, ele ainda é pequeno no varejo aqui no Brasil, em várias regiões, mas ele vem numa crescente. Então eu vejo que esse fator pandemia, ele acelerou vários aspectos, tanto de comunicação varejo-fornecedor, quanto de comunicação varejo-cliente. Então é uma quebra de paradigma. O ritmo ainda é pequeno, mas é um ritmo que já está tomando uma certa aceleração aí. Luiz, você disse que ia passar alguns dados do Bahamas para a gente poder dar uma olhada em como o setor se comportou durante a pandemia. Eu queria que você falasse sobre isso e como é que foi colocar uma operação de guerra, porque além da pandemia, tivemos um preço de arroz exorbitante, feijão também subiu muito, tivemos uma safra muito complicada por conta da estiagem na região sul do país. Como é que foi colocar essa operação de guerra em funcionamento em plena pandemia? Você esqueceu do óleo de soja, né, Lauro? Pablo. Isso, o óleo de soja ainda. Bom, eu queria primeiro dar uma situada. O Grupo Bahamas está situado aqui na região da Zona da Mata Mineira, e expandiu para o Triângulo a partir de 2013, 2012. Hoje a gente conta com 62 lojas, sendo 10 lojas na região da Zona da Mata Mineira e 8 lojas, em 10 cidades da Zona da Mata Mineira e 8 cidades da região do Triângulo. São 62 lojas e 8.900 funcionários. Somos a 16ª empresa ranqueada pela Abras, e a primeira do interior de Minas e a 5ª do estado. Então, assim, é um conglomerado bastante grande. Temos uma empresa de meios de pagamento, cartão de crédito, tickets de alimentação, refeição. Então, assim, uma diversidade de negócio e todas elas direcionadas para o grande público, usuários. A gente percebeu, nesse período, um aumento do ticket médio bastante significativo e uma diminuição do cliente na loja. Mas, ainda assim, a gente está falando de um público, já com a redução, em torno de 2,5 milhões de pessoas passando nas nossas lojas. Como você mencionou, nós somos um dos poucos setores que não teve fechamento, muito pelo contrário, tivemos uma iniciação lá atrás com algumas restrições, e o Bahamas atuou bem com isso. Eu queria deixar aqui, porque essas coisas que nós fizemos, eu acho que elas vão se perpetuar. Então, a sanitização de loja, o álcool gel, o distanciamento, as barreiras sanitárias, as barreiras entre o público e o caixa operador, o cuidado que a gente está tendo com o cliente, porque a gente não tem o e-commerce, né? Fizemos um ensaio pequeno, mas realmente pequeno. A gente acredita que o e-commerce vem para nós a partir de 2021, com devagar. Nós teremos tempo para trabalhar o e-commerce. De maneira que eu acho que o principal, logo no início da pandemia, nós criamos um comitê. O comitê se reuniu diariamente, se reúne até hoje, troca mensagens até hoje.
o nosso departamento de RH foi muito eficiente. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem tido poucos casos, mas caso tenha algum caso em alguma das lojas, a gente fecha a loja, testa todo mundo, afasta quem está positivo, sanitiza a loja e no dia seguinte a gente reabre para o público. E nós temos sido um case quase que nacional aí pelas entidades do setor, pelo modo que a gente vem tratando o cliente, e a gente tem tido esse reconhecimento do cliente, e isso vem nos favorecendo bastante. Com relação lá no início, chegou a se cogitar a falta de mercadoria, que prontamente a gente se antecipou, disse que não precisava de correria, não iria faltar produto. Os aumentos de preços que a gente vem verificando é uma condição, no nosso entender, temporária. Eles retornarão provavelmente a partir de janeiro aí. A gente tem um problema cambial grande, né? Tem um problema das commodities sendo exportadas, e é um conjunto de fatores, né? A gente também traz aí a redução da renda, um repique inflacionário. Hoje eu vi uma matéria que a parte alimentar contribuiu 18% para essa inflação. Então, a gente está num período de adaptação. A gente poderia lembrar lá a questão da carne, se a gente olhar lá para 86, os mais velhos vão lembrar que o Sarney queria confiscar o boi no pasto. Enfim, eu acho que a população, principalmente de baixa renda, está sofrendo mais com esse problema desses aumentos, porque são produtos altamente consumidos por eles, não tem como ficar sem. E junto com a alimentação, vem o gás de cozinha, vem o combustível, vem um monte de outros fatores que resultam um aumento de preço na ponta. O que a gente fez aqui foi brigar, e a gente continua brigando no bom sentido, com todos os fornecedores, para que a gente não aceite aumento de preço. Mas tem alguns casos que é impossível, né? Ou você aceita o aumento de preço, ou você fica sem a mercadoria. O supermercado, a padaria ainda tem a produção, o supermercado tem alguma produção, mas 90% do que nós comercializamos vem da indústria, e a gente faz a revenda dessa mercadoria. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aí, para a gente mostrar o quanto de pessoas envolvidas nisso. E trazendo um pouquinho para o lado financeiro, né, a principal, e eu acho que continua atual, a gente precisa fazer o dever de casa. E a gente começou a fazer o dever de casa há muitos anos atrás. E as empresas precisam, quem não começou, precisa começar, e espero que tenha um tempo para que lá na frente consiga colher alguns frutos, como nós hoje estamos colhendo. Então, preservar o caixa não é uma medida para agora, é uma medida de todo diretor financeiro. Nós temos que sentar em cima do caixa, todo dia, com pandemia, sem pandemia. Bom, com pandemia ou sem pandemia, é preciso ter responsabilidade. Enquanto retomamos o contato com o Luiz Otávio, Laura, a gente tem aqui o Luiz Otávio de um setor que não pôde parar, que continuou indo para a rua porque tinha que abastecer as prateleiras, os armários das pessoas. E o Robert explicando que de uma hora para outra teve que instalar toda uma operação, também quase que de guerra, para colocar todos os colaboradores em home office, em teletrabalho. Como é que você acha que a gente vai sair dessa com relação à nossa relação com o consumo, com marcas e também com o espaço físico de uma empresa? Eu gostaria até de enfatizar, inclusive, porque o mesmo segmento que o Luiz atua é o segmento para o qual eu presto serviços, né? Então, eu vejo que a partir daqui a tendência é que o formato multicanal, o omnichannel, né, ele venha a ganhar um pouco mais espaço. Claro que se nós formos comparar o Brasil com outros países, né, Estados Unidos, países da Europa, né, o volume de aceitação do e-commerce e vendas online lá fora é muito maior. Aqui o ritmo ainda é um pouco lento.
mas basta a gente olhar para o crescimento das tecnologias, né? Os aplicativos de delivery, aplicativo de vendas, né? O consumidor, ele querendo ou não, ele está começando a aceitar essa possibilidade de comprar sem sair de casa, por mais que seja uma pequena fatia ainda. Mas esse formato multicanal, eu vejo que as empresas precisam apostar, precisam insistir nisso a partir daqui, né? Voltando a reforçar aquilo que o Luiz falou também, todas essas exigências de sanitizações, tudo que a própria OMS está estabelecendo aí para o varejo alimentar, né, com relação à segurança, isso aí eu vejo que é algo que vai permanecer, né? Isso é algo que não vai se mudar. Isso é algo muito positivo, isso gera segurança, isso gera cuidado, né? Além disso, eu vejo que a parte de gestão estratégica de pessoas, assim como ele mesmo falou, né? Esse segmento não parou. Então, a equipe do varejo, a equipe do supermercado, ela continua atuando. Então, isso exigiu com que os líderes, né, os gestores da área de varejo, tivessem que se posicionar tanto para fortalecer a relação com os colaboradores, no sentido de motivar, no sentido de fazer com que eles fossem ainda mais empáticos, porque o colaborador já estava numa situação difícil ali de atuação, e além disso, lidando com o cliente no momento tenso, né? O cliente indo menos vezes na loja, ou seja, a frequência de compra realmente diminuiu, o ticket médio aumentou, né? A necessidade do consumidor em localizar de forma muito mais rápida, de ser atendido. Então, eu vejo que esse é um ponto muito positivo, isso fez com que a produtividade no varejo aumentasse também. Agora, fazendo um link com tecnologia, né, eu vejo que a partir daqui, né, isso é uma aceleração também do setor, não é algo que simplesmente mudou com a pandemia, mas a tendência é que essa relação varejo-indústria, varejo-fornecedor, né, e da mesma forma a comunicação varejo-cliente, ela vai se tornar cada vez mais digital, né? Hoje é essencial, né, essas aplicações, plataformas que façam uso aí de inteligência comercial, tanto para a gestão da compra, gestão do abastecimento, gestão da ruptura, e os departamentos comerciais aí dentro dos varejos, eles estão tendo que trabalhar com decisão muito mais rápida, né? Então, toda e qualquer ferramenta que integre um ecossistema, que se comunique ali com o ERP, né, que seja uma extensão de um BI, por exemplo, e que traga informação mais rápida, se torna essencial, né? Vale exemplificar aí até o caso da Nexera, né, que está trabalhando aí com alguns portais, o próprio Hub aí como ecossistema. Eu vejo que o momento é muito propício, né? Essa gestão ela precisa ser muito eficiente. A realidade do setor de varejo alimentar é uma realidade de um setor que não parou, de um setor que vem crescendo, mas assim, é um setor que tem uma rentabilidade muito pequena, né? É um setor que tem um índice de perda elevado, né? Automaticamente o fluxo de caixa, principalmente das empresas médias e das empresas pequenas, elas ficam numa linha muito tênue, né? Então, quando a gente fala do fluxo de compras, que representa boa parte das vendas, né? Quando a gente fala de um CMV dentro do supermercado, estou falando de cerca de 70%, um pouco mais, um pouco menos, a despesa operacional representa bastante. Então, qualquer oscilação de demanda, como essa que a gente está tendo na pandemia, seja para mais ou para menos, requer que o departamento comercial compre mais, requer que a estocagem de produtos seja movimentada, e isso acaba impactando diretamente no caixa. Aí volto lá na questão de tecnologia, aí que é um dos propósitos aí do ecossistema. As empresas precisam trabalhar muito bem essa questão do ciclo operacional, ciclo financeiro, né, o próprio fluxo de caixa, disponibilidade de pagamento, as antecipações, né? Então eu vejo que o varejo, agora como nunca, não é porque é um momento benéfico em termos de vendas, assim como ele é benéfico em termos de vendas, é um momento muito competitivo, um momento que está exigindo muito posicionamento das empresas, e o cinto ele precisa ser apertado a todo momento. Então, seja através da tecnologia, seja através da gestão financeira, né, isso não é de agora, mas agora é um momento que está mais em alta esse tipo de assunto. Nesse sentido, o Luiz Otávio voltou, né, Luiz Otávio? Só frisando, né? Até onde eu fui, viu, Robert? Não, tu começou a falar do caixa, e como nós somos parceiros de atividade, eu só dizer o seguinte, você não falou isso, mas o caixa é rei. Então, continua daí, falando sobre o caixa.
Eu cheguei a falar um pouco do troco solidário, da transporte de valores, da minha parceria com a Nexera, com a Tecban. Tudo isso foi ao ar ou não? Não chegou nessa parte. Não, chegou você começou a falar do fluxo de caixa, da importância, e cortou aí. Eu falei 2 minutos ou 3 minutos aqui para mim mesmo, então, né? Eu dizia que a gente precisa fazer um dever de casa, precisa sentar em cima do caixa em todos os momentos, né? E quem não fez tem que fazer de agora para aproveitar e ter uma gestão financeira adequada desde sempre, né? E eu dizia aqui que a gente tem um relacionamento muito grande um carinho muito grande dos nossos clientes, né? Nós temos um projeto de troco solidário que aproxima muito o cliente, então evita o troco manual, né? Aquele troquinho de final de moedinha, de nota de 1, de 2, ele é doado ali na frente, então você tem menos contato. Os outros meios de pagamento já não tem mais contato, né? O cliente já faz tudo direto. A gente também tem uma oportunidade grande na parte de transporte de valores, que você tem menos utilização do recurso em espécie, e aí você tem menos movimento na loja, você tem menos trança dentro da loja. Fizemos um projeto bacana no início da pandemia e mantém até hoje, que é a antecipação de fornecedor, visando principalmente o pequeno fornecedor, né, que teve muita dificuldade com crédito na rede bancária, né, e está tendo até hoje. Então, assim, a gente baixou as taxas, fez tudo que podia para fazer e continua fazendo para dar esse apoio ao pequeno fornecedor em particular, que tem menos capilaridade, menos condição de caixa. Temos uma parceria bastante bacana com a Nexera. Eu costumo dizer da gente ser um garoto propaganda de vocês, mas a gente automatizou muita coisa. E tudo isso, nesse momento, ele vem se revelando uma coisa assim, com menos contato, com mais produtividade, e você dissemina menos, né? Tem menos envolvimento entre as pessoas. Então, isso nos ajudou muito a melhorar os processos. E, finalmente, uma outra coisa que eu acho que é bastante legal, a gente tem uma parceria com a Tecban, Banco 24 Horas, e agora com as recicladoras, né, nós mesmos abastecemos e o cliente, ele vai na loja, ele faz tudo o que tem que fazer na loja. Ele faz as suas compras com toda a segurança, com o espaçamento, com álcool gel, com uma pessoa medindo a temperatura, ele saca o dinheiro dele, ele tem uma farmácia próxima. Então, naquele redor do supermercado Bahamas, ele encontra quase todas as suas necessidades. E eu acho que isso tem sido assim um fator crítico do sucesso, e o público tem respondido bastante bem para nós aí com a preferência que a gente tem. Nós fomos agraciados agora em Uberlândia com o Top of Mind, né, o supermercado mais lembrado na região. Aqui em Juiz de Fora, a gente já é a 20ª edição, todo ano nós somos o primeiro mais lembrado. Enfim, durante aí a apresentação a gente vai voltando nesses tópicos aí para dar insights para aqueles que estão nos ouvindo. Robert, você ia começar a falar e a gente teve a felicidade de retomar o contato com o Luiz Otávio. Você gostaria de complementar mais alguma coisa? Não, na verdade, eu só fiz um comentário justamente para que o Luiz pudesse retomar de onde ele estava, que era falando do caixa, né? Para nós que atuamos no financeiro, a gente tem um jargão que é o caixa é rei, porque as empresas até suportam alguns períodos sem lucro, mas elas não suportam sem caixa. Então, esse dever de casa, que é a nossa prioridade zero, né? Que é a gestão adequada e eficiente do caixa, isso é o mandamento que a gente tem que seguir sempre, né? E nesses momentos agudos, como foi a pandemia, que a gente teve esse cuidado de impactar no menor possível os nossos fornecedores, que a gente conseguiu, e também para alguns clientes de segmentos, como eu coloquei inicialmente, que a gente também pensou nessa forma. Você pega, por exemplo, eu li isso de uma pessoa, não lembro o nome agora, que o turismo tem o produto mais perecível que existe.
turismo e companhia aérea, porque o assento que você não vendeu hoje, a hospedagem que você não vendeu hoje, você não consegue vender amanhã. Então, esses segmentos que foram muito impactados, a gente teve uma atuação diferenciada com eles, porque a gente sabia que o impacto no caixa seria muito grande, né? E era só nesse sentido, Pablo, que eu fiz essa introdução em relação ao Luiz Otávio. E vocês foram responsáveis por montar essa operação de colocar todo mundo em teletrabalho, em home office. Mas, ao mesmo tempo, não era só colocar ali. Tinha que ter também um cuidado com a saúde mental desses colaboradores, das pessoas que estavam com vocês, e fazer o processo de volta com muita calma, com muita sabedoria e com muitos protocolos. Como é que é esse outro lado, Robert? Como é que foi colocá-los dessa forma de uma hora para outra? Ninguém estava preparado para uma pandemia, evidentemente, mas vocês tiveram que montar uma estrutura de uma hora para outra a partir de um ponto que vocês já tinham know-how, né? Exato. Fomos, por sermos tecnologia, foi um desafio muito grande, mas a gente conseguiu. A questão primeira era a preservação da saúde dos colaboradores. Então, por isso que a gente, primeiro foi a determinação legal e segundo foi, mesmo depois que pudéssemos voltar, nós optamos por não voltar, para que ainda temos muitas dificuldades. A gente enfrentou agora, na Grande Florianópolis, uma retomada muito grande do número de infectados, mas não tenha dúvida, a gente montou um comitê também de acompanhamento dos colaboradores, montamos, a gente tem vários programas de saúde física, mas também criamos um programa de acompanhamento da saúde mental e emocional dos colaboradores, com psicólogos e tudo mais, para que as pessoas tivessem um ponto de contato com a empresa e colocassem suas dificuldades. Tivemos vários colaboradores que necessitaram desse acompanhamento, mas que com essa ajuda conseguiram superar. Então, é toda uma atenção, todo um cuidado com as pessoas, porque a gente tem até um dos nossos lemas é que nós somos feitos de inovação, somos feitos de pessoa. No nosso caso, pessoas é 100% da nossa, a gente fala mente de obra, né? Então, toda essa atenção, todo esse cuidado com as pessoas, a gente tem tendo, sempre teve, recursos humanos é fundamental, tendo essa atenção e esse cuidado com os colaboradores. Felizmente, a produtividade se mantém, muitas pessoas querem voltar, mas a gente optou por fazer isso de forma faseada, preservando ao máximo a segurança. E até também porque, em muitos casos, tem filhos pequenos, como as escolas não voltaram, você tem uma série de outras situações que impedem as pessoas de voltar. Então, a nossa premissa é preservação da saúde do colaborador, mental e física, e a gente vem conseguindo fazer com vários programas de acompanhamento. Temos também uma empresa que presta serviço de medicina do trabalho, e para todos os casos de colaboradores ou de familiares que testam positivo, tem todo um acompanhamento de um médico que reporta diariamente para ver como está a situação, e quando se agrava, encaminha para os órgãos de saúde. Então, a gente tem tido bastante sucesso nesse trabalho. Lauro, você acredita que houve uma mudança de hábito do consumo e essa mudança ela vai durar mais do que a pandemia? Nós falamos de mudança de hábito de consumo, né? Além dessa questão do multicanal que eu já havia falado, eu gostaria de reforçar sobre essa questão da elasticidade das categorias, né? Então, tiveram várias categorias, vários departamentos aí com um crescimento bastante expressivo de vendas, né, que aí vão desde os produtos de higiene pessoal, o consumidor começou a ficar um pouco mais em casa, os produtos de limpeza, as commodities tiveram aí uma oscilação grande também, né, produtos mais duráveis, perecíveis frescos. Então, houve uma grande variação em termos de consumo. Naturalmente, né, diversos desses produtos aí pós-pandemia, o consumidor ele se tornou um pouco mais consciente de algumas coisas. E alguns hábitos mesmo, até esse de talvez
nem sempre optar por comer fora, mas também fazer uma comida dentro de casa, eu vejo que o consumidor ele vai dar uma equilibrada. E o varejo, por um outro lado, ele vai se beneficiar disso, né? E eu vejo que essa questão da mudança do comportamento do consumidor, que impactou nas categorias, automaticamente impacta diretamente ali no departamento comercial. Então, não tem como deixar de citar aí da questão ruptura, precificação, gestão de compra, e aí que entra o impacto das tecnologias, né? As tecnologias, elas estão com um espaço muito grande, né, agora, principalmente essas que unem a gestão interna do varejo, se comunicam com o consumidor, gestão interna do varejo e se comunicam com o fornecedor também. Então, é um momento agora do varejo realmente se conhecer, tomar decisões mais rápidas, procurar se posicionar de acordo com as necessidades do consumidor, porque o consumidor está tendo muito acesso à informação, muito acesso a novos produtos, então o varejo ele realmente precisa se aproveitar disso para que as decisões sejam o mais ágil possíveis aí. Queria fazer só dois comentários, né? Já que eu acabo sendo um pouco de exemplo aqui para o Robert, né, na área de tecnologia, e um pouco para o Lauro na área de consultoria aí, e acabo sendo um pouco do case de vocês, né? A parte de colaboradores, né, que a gente teve aqui, uma coisa que eu acho que é importante, né, a colaboração que a gente vem tendo das equipes. Tudo temos feito, seja no escritório, seja na loja, para que o colaborador esteja bem. Não medimos esforços nem recursos para testar todo mundo que aconteceu, né? E quando você pega uma loja, são 200, 300 pessoas e você precisa fechar essa loja. De um lado você tem o consumidor que precisa do produto e do outro lado você tem a loja fechada e cuidando das pessoas. Então, assim, a gente teve muito a colaboração dos funcionários, um esforço realmente... eu não sei, assim, talvez eu não encontre as palavras para a gente agradecer ao time, porque muitos faltaram, trabalhando com medo, o acompanhamento de 9 mil pessoas é muito difícil, os gerentes do varejo têm lá as suas dificuldades, não são pessoas especificamente formadas para aquele negócio, mas todos deram conta do recado com bastante altivez e tolerância e colaboração, e tem sido assim até hoje. Às vezes a gente afasta um funcionário do escritório, eu mando um computador para ele não pode trabalhar, mas ele trabalha de casa, ele faz a parte dele, ele quer se sentir útil, então isso é um fato. Uma outra coisa dos colaboradores que a gente vai precisar aprender ao longo do tempo, né, a conviver com esses medos. E eu costumo dizer que a liderança tem um papel fundamental para acolher as pessoas. Dentro da minha diretoria aqui, nós temos a parte de administração de cartão de crédito, e eu tomei uma atitude, eu sou o diretor da área, né? Teoricamente eu tenho os meus líderes, mas eu montei um grupo com todos os meus consultores, que são aproximadamente 60, montei um grupo de WhatsApp com todos os meus internos, que são mais 35, e montei um outro grupo com o meu administrador e os meus líderes, que são mais 7 pessoas. E eu, diariamente, vou lá, eu faço reuniões com eles, já fiz algumas, coloco, escuto esse pessoal, levo uma mensagem de carinho, uma mensagem de respeito, uma mensagem de agradecimento. Hoje mesmo mandei para eles, mando um bom dia. Eu acho que o momento, menos como profissional e mais como pessoa, a gente precisa se acolher uns aos outros. E da parte que o Lauro comenta sobre as rupturas, o varejo é difícil, a ruptura existe. Às vezes o consumidor entende, às vezes não entende. As vendas aumentaram significativamente, mas a indústria, na sua grande maioria, estava preparada e está preparada, exceto um pouco aí da área de alumínio, bebidas que são vendidas em latas, talvez tenha alguma dificuldade aí, porque a indústria do alumínio não está entregando, não está dando conta para o aumento de produção.
Mas a gente também estava preparado do lado de cá, sabe, Lauro? A gente vem montando essa estratégia já há bastante tempo na área de operação, na área de logística. O Bahamas tem feito o seu dever de casa, assim, fez o dever de casa antes da pandemia, e com a pandemia a gente acelerou os processos, a gente está tudo no mesmo lugar, a gente encontra com os diretores. Se eu tenho um problema, eu ligo para o diretor de operação, eu ligo para o diretor comercial. Se ele tem um problema, ele liga para mim, eu ligo para o diretor de RH. Então, assim, essa cooperação tem nos ajudado muito, mas eu reforço, é preciso fazer o dever de casa antes que a crise chegue. Para aqueles que não deram tempo, vão ter que se achar o caminho para sair da crise e, ao mesmo tempo, preparar o futuro sempre. Senhores, temos mais 3 minutinhos antes de encerrarmos a nossa conversa. Quem gostaria de fazer as considerações finais, já se encaminhando? Lauro, Robert, Luiz, quem começa, por favor? Eu vou começar como eu comecei. Opa. Desculpa. Fica à vontade, Lauro. Fica à vontade. O que acontece, foi um erro meu, eu deveria ter norteado isso também. Vamos lá, Lauro, por favor. Não, uma última colocação ali até sobre essa questão do hábito de consumo, né, só para finalizar ali o meu pensamento. Além dessas ondas que nós passamos agora de pandemia, nós temos uma realidade aí da queda do poder, né, do poder econômico da população, né, então isso está fazendo com que o consumidor realmente pesquise mais, opte por novas marcas, o mercado está muito mais competitivo, né, então certamente isso aí tem se estendido, a gente vê essa flexibilização de algumas categorias aumentando, outras diminuindo, marcas ganhando muito mais espaço, outras perdendo espaço, e a gente sabe que essa é uma tendência que vai continuar aí pós-pandemia, com certeza. E fazendo já as minhas considerações finais, né, gostaria de agradecer novamente aí pela participação no evento, agradecer os meus colegas aí que dividimos esse espaço, um da área de tecnologia, o outro da área de varejo, e reforçar que agora nós estamos numa fase que varejo e tecnologia, né, estão se aproximando cada vez mais, e daí a importância novamente do ecossistema, de toda essa cadeia, onde todo o fluxo possa se comunicar de maneira rápida, né? Nós, enquanto consultoria, temos visto que a produtividade ela é totalmente possível se for bem utilizada aí realmente a tecnologia a favor de todos. Mais uma vez, peço desculpas pela minha internet aqui, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou na empresa, tá? E é boa. Peço desculpas. Imagina, deu para entender perfeitamente o recado. Luiz Otávio, quer fazer as considerações finais? Eu faço. Eu estou aqui... Eu estou no momento de acolhimento dos meus colaboradores e eu queria muito olhar, e o que a gente está fazendo, olhando para os nossos clientes, deixando as nossas lojas preparadas, nos preocupando aí com o aumento de vendas que vem agora no Natal, que é inevitável. As nossas lojas todas estão praticamente no interior e é um momento difícil. Segurar a aglomeração, restringir o número de pessoas dentro das lojas, deixar os colaboradores motivados, preparados, saudáveis, e ter, assim, para quem está nos ouvindo aí, ter calma, ter tolerância, preparar o futuro, cuidar dos seus clientes com carinho e acolhimento. Eu acho que esse é o recado final que eu deixo aqui para vocês. Me coloco à disposição de todos em outros momentos, para a gente trocar outras figurinhas com quem está nos ouvindo. Desde já fica autorizada a produção aí a divulgar para quem quiser o meu telefone, meu celular. Eu atendo todo mundo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e gosto muito de conversar. Então, aquilo que eu puder contribuir dentro do segmento, eu estou à disposição para a gente poder fazer um país melhor aí e um ambiente de negócio mais justo e mais honesto. Pablo, nesse sentido, eu também quero deixar aqui uma mensagem final, uma mensagem de otimismo. A gente está passando por uma situação atípica, difícil, que
há um ano atrás ninguém pensaria, mas a mensagem é positiva. O ser humano tem acima de tudo, na capacidade do ser humano de empatia, de se ajudar, e dizer que a tecnologia, ela é meio. E a gente está aqui como grupo, né, para contribuir para a sociedade, para o futuro, com tudo que a tecnologia como meio pode gerar. E acima de tudo, uma mensagem de otimismo. Esse momento, ele vai ficar marcado. Talvez a gente tínhamos antes de Deus, antes de Cristo, depois de Cristo. Talvez tenhamos agora um antes da pandemia, depois da pandemia, porque realmente muitos processos, muitas coisas novas acontecerão. Mas também estou à disposição, os meus contatos também estão autorizados, mas a mensagem é essa, otimismo. É difícil, mas agradecer também, assim como o Luiz Otávio colocou muito bem, o empenho das nossas equipes foi muito acima do esperado, tanto que tivemos um incremento de produtividade e tudo mais, e só reforça a capacidade do ser humano e a crença de que nós vamos vencer isso e logo será lembrado como um episódio ruim, mas que foi vencido. Um abraço a todos e obrigado pelo tempo de vocês conosco.